Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 23 de janeiro de 2021, estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho hoje, curto, 2 versículos apenas, 2 versículos do capítulo 3, versículos 20 e 21. O versículo 20 fala que quando Jesus vai para casa, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ou seja, muita gente ia atrás de Jesus, se sentia atraída por Jesus. E a gente aqui pode pensar um pouco nessa missão de Jesus. Jesus que tinha uma vida muito preenchida, muito corrida. Jesus que era um verdadeiro missionário. Jesus que não parava, ia de um lugar para outro e onde ia, arrastava uma grande multidão. Mas eu queria ressaltar o versículo seguinte, né? Porque é interessante quando o versículo 21 vai dizer o seguinte: Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Veja que interessante. Os próprios parentes de Jesus diziam que ele estava louco. Você já foi chamado de louco algumas vezes? Ou alguma vez? Por que te chamaram de louco? Nós cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que guardamos a sua palavra, nós que queremos viver diariamente o seu evangelho, nós corremos o risco também de sermos chamados de loucos. E de fato isso acontece sempre. Isso acontece todo dia. Mas a grande pergunta é: por que muitas vezes o cristão, aquele que crê em Jesus, aquele que segue Jesus, aquele que guarda a palavra de Deus e seus mandamentos, são chamados de loucos? Por quê? Por que Jesus foi chamado de louco? E por que nós, hoje também, somos chamados de loucos? Ora, nós, meu povo, que cremos em Jesus, nós que vivemos a sua palavra, o cristão não é melhor do que ninguém. Mas uma coisa a gente precisa entender: o cristão, ele é diferente. O cristão, ele não é melhor do que ninguém, repito. Nós não somos cristãos porque somos melhores do que os outros que não são. Mas o cristão é diferente. E por que o cristão é diferente? Porque ele não está moldado com a mentalidade mundana. Eu lembro aqui daquelas palavras de São Paulo, da carta aos Romanos, quando São Paulo diz àquela comunidade: não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis com o mundo. O mundo tem uma forma. Se você parar para pensar, analisar a sociedade que nós vivemos, meu povo, todo mundo quer ter o mesmo pensamento. E é um pensamento mundano, é um pensamento. E aí vem, por exemplo, o modismo, o jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito de viver a vida, o estilo de vida que se adota. Cada um vai adotando o que a maioria dita para a sua vida. O cristão não é aquele que segue a moda, não é aquele que segue o modismo, não é aquele que segue e vive moldado pela filosofia deste mundo, pela mentalidade deste mundo e da sociedade. Não. O cristão, ele vive conforme o Evangelho. O cristão, ele vive conforme a palavra de Deus.
O cristão vive aquilo que Jesus Cristo ensina que ele deve viver. E aquilo que Jesus ensina não está de acordo com aquilo que é a mentalidade mundana. E quando aqueles que têm essa forma, digamos assim, têm essa mentalidade mundana, olha, esses que têm a mentalidade mundana, olha para o cristão, vão chamá-los de quê? Louco. Vocês estão loucos. Vocês são fanáticos. Mas por quê? Porque nós cristãos saímos da forma mundana. Por isso é que o cristão diariamente ele é tido como louco. Porque ele é diferente. Porque ele não quer e não aceita viver conforme o mundo tem ensinado que ele viva. O cristão quer viver aquilo que Deus pede para ele viver. O cristão quer viver aquilo que o Evangelho ensina que ele tem que viver. E se você é cristão, meu irmão, minha irmã, eu pergunto para você, você está vivendo conforme o quê? O Evangelho ou a mentalidade mundana? Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.